Eu sei que vocês querem o link de acesso ao grupo privado, mas calma, estou fazendo de tudo para liberar o mais rápido possível. Agora vamos nessa. Espero que curtam essa linda história. Sempre achei que alguns sentimentos são como brasas escondidas debaixo da cinza. Você pode até acreditar que se apagaram, mas basta um sopro, um encontro, um olhar, e tudo volta a arder como se nunca tivesse deixado de queimar. Eu não havia mais de 20 anos. 20 anos. Mesmo dizendo em voz alta, parecia um número impossível. A vida havia se encarregado de nos afastar de forma brusca. Famílias rígidas, religião sufocante, escolhas que não eram bem escolhas. Eu segui um caminho, Carla outro. Casamentos, separações, carreiras e uma parte de mim sempre guardando a pergunta silenciosa: e se? O convite para o encontro de ex-alunos da nossa turma do ensino médio chegou pelo grupo do WhatsApp. Confesso que hesitei. Esses encontros sempre me pareceram uma vitrine de vaidades. Gente querendo mostrar como ficou bem-sucedida, outros tentando disfarçar fracassos, alguns revivendo apelidos da adolescência como se o tempo não tivesse passado. Mas algo dentro de mim insistiu que eu fosse. Talvez curiosidade. Talvez solidão. Talvez, lá no fundo, uma intuição. O pub escolhido era novo no centro da cidade. A fachada de tijolos aparentes iluminada por letreiros de neon, mesas de madeira espalhadas pelo salão, um palco pequeno onde uma banda fazia covers de rock nacional. O ambiente cheirava a cerveja, batata frita e nostalgia. Quando entrei, já havia grupos rindo alto, abraços exagerados, gente comparando cabelos grisalhos e contando histórias repetidas. Reconheci rostos, mesmo que marcados pelo tempo: Mariana, que agora era advogada, Rodrigo, sempre falante, Juliana, que ainda gargalhava como se não tivesse passado um único dia desde o colégio. Fui recebida com abraços, perguntas sobre minha vida, e aquele típico "você não mudou nada", que todos dizem, mesmo quando não é verdade. E então, no meio da confusão, meus olhos a encontraram. Carla. Ela estava perto do balcão, rindo de algo que Rodrigo havia dito, segurando um copo de chope. O cabelo agora mais curto, alguns fios grisalhos misturados, mas ainda com aquele movimento natural que eu lembrava. Usava uma blusa azul clara, simples, que parecia feita para realçar seus olhos castanhos. E o sorriso? O sorriso era o mesmo. O mesmo que me desarmava quando tínhamos 17 anos. Senti minhas pernas vacilarem. Meu coração disparou num ritmo adolescente, ignorando as décadas que nos separavam. Por um instante, tudo ao redor pareceu ficar em segundo plano. Ela percebeu meu olhar. E parou. Foi um segundo que durou uma eternidade, nossos olhos se prenderam um no outro, e eu tive a sensação de que todo aquele tempo havia sido apenas uma pausa. Ela sorriu, tímida, como quem reencontra uma lembrança guardada demais. Fernanda. Ouvi sua voz, suave, mas carregada de surpresa. Carla. Meu nome escapou como um sussurro. Nos abraçamos. E, naquele abraço, todos os anos distantes pareceram se dissolver. Senti o perfume dela, uma mistura de lavanda com algo doce, e me vi de volta às noites em que ficávamos horas conversando no portão da escola, sem coragem de dizer tudo o que realmente sentíamos. Passamos o restante da noite circulando entre os colegas, mas sempre voltando uma para a outra. Entre uma lembrança e outra, a mesa se encheu de risadas. Rodrigo fez piadas de sempre, Juliana contou sobre os 3 filhos, Mariana falou sobre viagens. Mas, para mim, era como se Carla fosse a única presença nítida naquele bar. O resto estava borrado, como cenário secundário. Em certo momento, quando a música da banda diminuiu e a conversa geral virou um burburinho distante, Carla se aproximou mais de mim. Você continua igual, disse, observando-me com intensidade. E, sem graça. Igual, Carla. Eu já usei botox 2 vezes, isso não é exatamente igual. Ela riu, aquele riso que eu conhecia tão bem, e encostou levemente a mão na minha. O toque foi breve, mas suficiente para que um arrepio percorresse meu corpo. Eu pensei em você muitas vezes nesses anos, confessou, baixinho, para que só eu ouvisse. Engoli seco. Meu instinto era responder de imediato, mas me faltaram palavras. O barulho ao redor pareceu diminuir ainda mais. Era como se aquele instante fosse só nosso, escondido no meio da multidão. Eu também, consegui dizer, finalmente. A noite avançou entre lembranças, confissões rápidas e silêncios carregados. Quando o grupo começou a se dispersar, já passava da meia-noite. Despedidas animadas, promessas de novos encontros,
abraços apertados. Eu e Carla saímos quase juntas. Na calçada, sob a luz amarelada dos postes, ficamos em silêncio por alguns segundos. O ar da madrugada trazia um frescor que contrastava com o calor que me queimava por dentro. Posso te acompanhar até o carro? Ela perguntou. Assenti. Caminhamos lado a lado. Nossas mãos quase se tocavam, como se o universo estivesse testando nossa coragem. Quando chegamos, ficamos paradas, sem pressa de nos despedir. É estranho, ela disse, olhando para mim. Parece que nada mudou. Sorri. Talvez algumas coisas nunca mudem. E então, antes que eu tivesse tempo de pensar, ela se aproximou. Devagar, mas firme. Nossos rostos ficaram a poucos centímetros, e o mundo desapareceu. O primeiro beijo depois de 2 décadas não foi arrebatador. Foi doce, hesitante, cheio de reencontro. Um beijo que dizia: estou aqui, ainda é você. Quando nos afastamos, Carla encostou a testa na minha e sussurrou. Acho que a gente nunca deixou de se amar. Fechei os olhos, tentando conter as lágrimas. Não havia como negar. Eu também acho. Naquela madrugada, voltei para casa com a certeza de que algo maior havia se reaberto dentro de mim. O destino nos dera uma segunda chance, e eu não pretendia desperdiçar. Na manhã seguinte ao reencontro, acordei com a cabeça latejando da mistura de vinho, risadas e memórias. Mas, mais do que a ressaca, havia um outro incômodo, a lembrança viva do beijo de Carla. Não foi apenas um beijo, foi como se 20 anos de silêncio tivessem sido interrompidos em um gesto. Eu me peguei sorrindo sozinha, deitada na cama, abraçada ao travesseiro como uma adolescente. Poucas horas depois, meu celular vibrou. Carla, a noite de ontem foi especial. Quer repetir? Was só nós duas? Cervejinha no pub. Prometo não deixar o Rodrigo falar sem parar dessa vez, cara sorrindo com lágrimas de alegria. Ri alto. Ela sempre teve esse jeito direto, sem enrolar. Respondi com um claro, topo e um coração que quase mandei sem querer. Deletei a tempo. Na sexta-feira seguinte, nos encontramos no mesmo pub, mas em um horário mais calmo, sem banda, sem barulho de reencontro de turma. O lugar parecia outro. Luz baixa, música ambiente suave, mesas mais vazias. Ela já estava lá quando cheguei, com um copo de chopp pela metade. Usava uma camisa branca simples, o cabelo preso de qualquer jeito, e ainda assim estava linda. Achei que você fosse desistir, disse ela, quando me aproximei. Desistir? De cerveja gelada e boa companhia? Jamais. Sentamos lado a lado, não de frente. Esse detalhe parece pequeno, mas fez diferença. A proximidade era íntima demais para se esconder atrás de formalidades. As conversas começaram leves. Trabalho, família, viagens. Eu falava, ela ouvia. Ela falava, eu mergulhava nos gestos dela, nas pausas, no jeito como molhava os lábios antes de beber. Em determinado momento, Carla ergueu o copo e disse: aos reencontros. Brindamos. O som do vidro ecoou mais alto do que deveria. Bebi devagar, sentindo o amargor da cerveja contrastar com a doçura de estar ali com ela. Sabe o que é engraçado? Perguntei, depois de um gole. É como se nunca tivéssemos deixado de ser próximas. Ela riu, um riso baixo. É porque nunca deixamos, Fernanda. A gente só aprendeu a fingir que não. Essas palavras ficaram ressoando em mim como música. Na semana seguinte, foi a vez dela me chamar para um vinho no apartamento. Só nós duas, nada demais, ela disse. Eu hesitei. Havia algo perigoso em aceitar, não perigoso no sentido literal, mas no emocional. Porém, como recusar? Levei uma garrafa de Cabernet Sauvignon. Ela abriu com facilidade, como quem já tinha experiência em transformar noites comuns em ocasiões especiais. A sala dela era aconchegante, cheia de livros empilhados em prateleiras improvisadas, uma poltrona de couro gasta, fotos de viagens pregadas na parede. Sentamos no chão, sobre uma manta macia, taças em mãos. Conversamos até tarde. No começo, sobre banalidades. Depois, sobre lembranças. Relembramos a escola, os bilhetes escondidos dentro dos cadernos, as músicas que ouvíamos no rádio, as noites em que ficávamos sentadas no meio-fio da rua, falando sobre o futuro que parecia tão distante. Você lembra daquela noite na praça? Ela perguntou, com um sorriso. Quando você jurou que um dia escreveria um livro só para mim. Cores subiram ao meu rosto. Eu lembro. Nunca escreveu. Ainda posso escrever. Nossos olhares se encontraram. Um silêncio se instalou, carregado de passado e de promessas. Eu quis beijá-la. Quis demais. Mas não o fiz.
Talvez por medo, talvez por respeito ao ritmo daquilo que renascia entre nós. Ao invés disso, levantei a taça e disse: ao futuro, então. Ela sorriu, ergueu a dela também e completou: ao futuro, que demorou 20 anos para começar. Saí do apartamento já de madrugada, com o coração batendo rápido e uma sensação estranha de plenitude e suspense. Os encontros se tornaram frequentes. Às vezes um café depois do trabalho, às vezes uma caminhada no parque, às vezes uma cerveja no mesmo pub. Tudo com o disfarce de amizade. Mas nós sabíamos exatamente o que estávamos fazendo, nos redescobrindo, nos testando, reaprendendo os contornos uma da outra. Havia toques sutis, uma mão no ombro, um roçar de dedos ao pegar a taça, um abraço que durava segundos a mais. Pequenos gestos que não enganavam. Eu via nos olhos dela o mesmo desejo que queimava em mim, mas também a mesma cautela. Era como dançar em um fio fino, o medo de se precipitar, o desejo de se entregar. Uma noite, depois de algumas cervejas, Carla me olhou fixamente e disse: você percebe que estamos brincando de ser amigas, mas não somos só isso, né? O ar pareceu sumir do meu peito. Respirei fundo, tentando ganhar tempo. Eu percebo. Ela sorriu, inclinando levemente a cabeça, como quem já esperava minha resposta. Então, Fernanda, até quando vamos fingir? Não soube responder. Só consegui segurar a mão dela por baixo da mesa, escondido dos olhares alheios. Ela apertou de volta. E aquele gesto foi a promessa silenciosa de que o que estávamos vivendo ia além de cervejas, vinhos e reencontros. Era amor. Amor que tinha sobrevivido ao tempo, às escolhas, ao silêncio. E eu sabia, cedo ou tarde, esse amor iria pedir para sair das entrelinhas. As semanas seguintes foram um turbilhão. Cada encontro com Carla era uma mistura de conforto e vertigem. Conforto, porque estar com ela sempre foi como voltar para casa. Vertigem, porque eu sabia que a qualquer momento poderíamos atravessar a linha tênue que ainda chamávamos de amizade. E essa linha se rompeu numa noite chuvosa de sexta-feira. Tínhamos marcado de nos encontrar em um café que ficava numa rua arborizada, perto da praça onde costumávamos andar quando adolescentes. A chuva, no entanto, caiu sem aviso, e em poucos minutos o trânsito parou, as ruas ficaram alagadas. Carla me ligou. Vai ser impossível chegar até aí. Quer vir aqui em casa? Prometo vinho e uma boa playlist. Não pensei duas vezes. Cheguei encharcada, o cabelo grudado no rosto, a roupa colada no corpo. Carla me recebeu com uma toalha nas mãos e um sorriso que iluminava mais do que qualquer lâmpada da sala. Você sempre chega assim, de surpresa, até quando é planejado, ela brincou, enquanto me entregava a toalha. Rimos. Troquei a blusa por uma camiseta larga que ela trouxe do quarto. Sentamos no sofá, taças de vinho na mesa de centro, a música suave preenchendo o ambiente. A chuva batia nas janelas como uma percussão delicada. Conversamos sobre a vida, sobre as coisas que deixamos de viver, sobre os caminhos que tomamos. Aos poucos, o tom foi mudando. Não era mais apenas nostalgia, era desejo de um futuro. Sabe, Fernanda, ela começou, olhando fixamente para a taça antes de erguer os olhos até os meus, eu cansei de viver como se o que sinto fosse errado. Passei anos me escondendo, tentando caber nos moldes que me deram. Hoje, se eu puder escolher, eu escolho você. Meu coração disparou. Senti o corpo inteiro vibrar com aquelas palavras. Não consegui responder de imediato. Apenas me aproximei. Nossas mãos se tocaram primeiro, como sempre. Depois, o silêncio fez o resto. Carla acariciou meu rosto, deslizando o polegar pela minha pele molhada pelos resquícios da chuva. E então, finalmente, nos beijamos. Dessa vez, não havia mais hesitação. Foi um beijo profundo, cheio de entrega. O vinho, a música, a chuva, tudo parecia conspirar para aquele momento. Era como se 20 anos de espera explodissem em um só instante. Meus dedos entrelaçaram os dela. O abraço foi firme, os sussurros entrecortados por risos nervosos. Estávamos ali, duas mulheres maduras, marcadas pela vida, mas que ainda tinham coragem de se amar. Passamos horas naquele sofá, entre conversas interrompidas por beijos, entre memórias e promessas. Não havia pressa. Não havia medo. Havia só a certeza de que finalmente estávamos vivendo aquilo que sempre deveria ter sido vivido. Em dado momento, Carla encostou a cabeça no meu ombro e disse: eu sinto como se tivesse esperado metade da minha vida para te reencontrar. Beijei o topo da cabeça dela e respondi: então vamos viver a outra metade juntas.
Depois daquela noite chuvosa em que nos entregamos ao primeiro beijo depois de tantos anos, nada voltou a ser o mesmo. Era como se o mundo tivesse mudado de tom. As ruas pareciam mais iluminadas, os dias mais leves, até o silêncio do meu apartamento agora carregava uma nova companhia, mesmo quando Carla não estava ali. No início, tentamos manter o disfarce de amizade. Nos encontrávamos para tomar uma cerveja depois do trabalho, para almoçar em algum restaurante perto do centro, ou simplesmente para caminhar pela praça onde tantas vezes conversamos na adolescência. Mas os olhares demorados, os sorrisos que nasciam sem controle e os pequenos gestos de carinho logo deixaram claro: não éramos apenas duas amigas se reencontrando. O primeiro desses encontros aconteceu em uma sexta-feira. Fui encontrá-la no pub onde, semanas antes, havíamos tido o reencontro da turma. Mas agora não havia colegas barulhentos nem música alta. O ambiente estava mais calmo, com luz baixa e poucas mesas ocupadas. Ela já estava lá, sentada em um canto, com um chopp pela metade. Quando me viu, levantou-se para me abraçar. Foi um abraço longo, firme, daqueles que não são apenas um cumprimento, mas um refúgio. Sentamos lado a lado. A conversa começou leve. Falamos de trabalho, de rotina, dos perrengues do dia a dia. Mas, aos poucos, mergulhamos em memórias. Lembramos dos apelidos que nos davam na escola, das cartas que escrevíamos escondidas, dos olhares que trocávamos na sala de aula quando o professor se distraía. Cada lembrança era acompanhada de risos e de uma pontada de emoção. Em certo momento, ela ergueu o copo e disse: "Aos reencontros." Brindamos. O som do vidro ecoou mais alto do que deveria. E, enquanto bebíamos, percebi que meus olhos não conseguiam se desprender dos dela. Aquele olhar castanho intenso, que sempre me desarmou, ainda tinha o poder de me levar para longe. Nosso segundo encontro aconteceu alguns dias depois, mas desta vez no apartamento dela. "Só um vinho, nada demais", ela escreveu na mensagem. Fui até lá com o coração acelerado. Carla me recebeu com aquele sorriso aberto e um abraço caloroso. A sala dela era simples, mas aconchegante, livros empilhados em prateleiras improvisadas, fotos de viagens grudadas na parede, uma manta colorida sobre o sofá. Abrimos a garrafa de vinho e sentamos no chão, sobre a manta, como se fossemos duas jovens improvisando uma noite de sexta. Conversamos por horas, a música suave preenchendo os silêncios confortáveis. Falamos do passado, das escolhas que fizemos, das dores que carregávamos. "Você lembra daquela vez que prometeu escrever um livro só para mim?" Ela perguntou, rindo. "Lembro, e você nunca me deixou esquecer. Porque eu ainda estou esperando." Fiquei sem palavras. Havia ali uma mistura de brincadeira e de verdade. Respondi apenas com um sorriso e um brinde silencioso. Mas, por dentro, a promessa se reacendeu: um dia, aquele livro seria dela. As semanas seguintes foram preenchidas por encontros assim: cafés, vinhos, caminhadas. Mas também por pequenos gestos que diziam muito mais do que qualquer palavra. Às vezes, ela me mandava uma mensagem de bom dia acompanhada de uma música. Outras vezes, deixava um bilhete na minha bolsa quando eu menos esperava. Eu, por minha vez, a surpreendia com flores, mesmo que fosse um simples girassol comprado na esquina. Um dos momentos mais marcantes foi a nossa primeira viagem juntas. Decidimos passar um fim de semana em uma cidade histórica a poucas horas de distância. No caminho de carro, cantamos músicas antigas, rimos das nossas próprias desafinações e compartilhamos silêncios que eram mais íntimos do que qualquer conversa. Ao chegarmos, caminhamos de mãos dadas pelas ruas de pedra, visitamos igrejas antigas, compramos lembranças em lojinhas de artesanato. Mas o que mais me marcou foi a naturalidade com que estávamos ali, duas mulheres maduras, andando de mãos dadas sem nos preocuparmos com olhares alheios. Era como se, finalmente, tivéssemos conquistado o direito de sermos quem éramos. Naquela noite, na pousada, abrimos uma garrafa de vinho e ficamos na janela, observando a lua refletida nos telhados antigos. Carla me abraçou por trás e sussurrou: "É assim que eu sempre sonhei, sabia? Andar de mãos dadas, rir alto sem medo, dividir o travesseiro." Senti um nó na garganta. Beijei sua mão e respondi: "Então vamos fazer desse sonho a nossa realidade." Voltamos para casa com a sensação de que algo havia se transformado definitivamente. Depois dessa viagem, começamos a planejar pequenas coisas juntas: jantares, filmes, até a ideia de abrir um projeto em parceria, ainda que fosse apenas uma brincadeira. O simples fato de pensar como nós já era novo e maravilhoso.
O romance foi se construindo também nas pequenas rotinas. Carla adorava cozinhar. Muitas vezes, após o trabalho, eu ia até sua casa e a encontrava no fogão, cantarolando enquanto mexia uma panela. Ela me dava uma taça de vinho e pedia que eu ficasse ali, apenas fazendo companhia. Entre risadas, temperos e música, transformávamos noites comuns em memórias inesquecíveis. Uma vez, depois de preparar um jantar simples de massa e salada, ela apagou as luzes da cozinha e acendeu velas na mesa. Ficamos ali, rindo da nossa própria sofisticação improvisada. E, no meio da refeição, ela segurou minha mão e disse: "Eu achei que nunca mais ia acreditar nesse negócio de amor. Achei que amor era coisa de gente jovem, que não sabia o que era a vida. Mas aí você voltou e me mostrou que eu estava errada." Acariciei seus cabelos, emocionada. Talvez o amor não acabe nunca. Talvez ele só espere o tempo certo para florescer de novo. Ela me beijou, devagar, confirmando cada palavra. Foram meses de descobertas. Descobrimos como era dormir lado a lado, dividir o café da manhã, mandar mensagens no meio do dia só para dizer pensei em você. Descobrimos como era rir juntas até a barriga doer, ou ficar em silêncio apenas aproveitando a presença uma da outra. Descobrimos, acima de tudo, que o amor pode renascer mais forte quando já passou pela prova do tempo. E, pela primeira vez em muitos anos, eu tive certeza, não importava o que viesse pela frente, nós estávamos juntas. Ficamos ali até a madrugada, embaladas pelo som da chuva e pelo calor uma da outra. Pela primeira vez em muitos anos, adormeci em paz. O tempo parecia correr em um ritmo diferente ao lado de Carla. As manhãs tinham outro sabor, as noites outro brilho. Estávamos vivendo uma fase tão intensa que, às vezes, eu esquecia de tudo o que já tínhamos passado. Era como se a vida tivesse finalmente decidido nos recompensar. Mas, em meio a toda essa felicidade, pequenos sinais começaram a aparecer. O primeiro foi numa noite qualquer, no meu apartamento. Estávamos cozinhando juntas, ou melhor, ela cozinhava e eu atrapalhava mais do que ajudava, como sempre. Carla ria das minhas tentativas desastradas de cortar cebola sem chorar e, de repente, parou por alguns segundos, apoiando-se no balcão. "Está tudo bem?" perguntei, alarmada. Ela sorriu, tentando disfarçar. "Claro, só um pouco de tontura. Acho que é a fome." Aceitei a explicação, mas fiquei observando-a pelo resto da noite. E, embora ela tenha continuado rindo e cantando ao som da música que tocava, a imagem dela se apoiando no balcão ficou presa na minha memória. Algumas semanas depois, durante uma caminhada no parque, percebi que ela se cansava mais rápido do que antes. Sempre foi a mais animada, a que puxava meu braço para andar mais depressa, a que ria da minha falta de fôlego. Mas, naquela tarde, foi ela quem pediu uma pausa. Sentamos em um banco debaixo de uma árvore e ela ficou em silêncio por alguns minutos, respirando fundo. "Deve ser a idade chegando", brincou, tentando transformar em piada. Eu ri, mas o riso veio acompanhado de um aperto no peito. Outro sinal veio em uma viagem curta que fizemos para visitar uma vinícola. O lugar era lindo, colinas verdes, parreirais a perder de vista, um pôr do sol dourado que parecia pintado à mão. Estávamos no meio de uma degustação quando notei que Carla deixou a taça sobre a mesa e levou a mão discretamente à barriga. "Está tudo bem?" perguntei, tentando soar natural. "Só uma dorzinha chata. Coisa boba." E logo emendou com um comentário sobre o vinho, desviando do assunto. Eu queria insistir, mas o brilho no olhar dela, a forma como tentava manter a leveza do momento, me fez engolir a preocupação. Talvez fosse isso. Não queríamos estragar a felicidade que estávamos vivendo. Ainda assim, em pequenos detalhes, fui percebendo mudanças. Às vezes, ela se distraía no meio de uma conversa. Outras vezes, recusava um segundo copo de vinho dizendo que não estava descendo bem. Até mesmo sua risada, aquela risada vibrante que sempre a acompanhou, parecia, em alguns momentos, vir acompanhada de um leve cansaço. Uma noite, deitada ao meu lado, notei que ela demorava mais a adormecer. Virava-se de um lado para o outro, inquieta. "Não consegue dormir?" perguntei, passando a mão em seus cabelos. "Só um incômodo, nada demais." Ela me beijou a testa e acrescentou: "Não se preocupe, Nanda. Estou bem." Mas eu me preocupava. Cada gesto dela, cada silêncio, cada nada demais era como uma pedra se acumulando no meu peito. Eu conhecia Carla demais para acreditar em disfarces. Mesmo assim, não deixei que a preocupação roubasse de nós o presente.
Continuamos viajando, rindo, vivendo. Fomos a shows, a restaurantes novos, exploramos pequenas cidades do interior. Construímos memórias que pareciam feitas para durar uma vida inteira. E, talvez por isso, cada vez que notava um sinal, meu coração se apertava ainda mais. Eu sabia que algo estava acontecendo. Só não sabia ainda o que. Naquela fase, entre a felicidade plena e os primeiros indícios de que havia algo errado, eu aprendi uma lição que só o amor maduro ensina: aproveitar cada instante como se fosse único. E, ao lado de Carla, cada instante realmente era. Com o passar dos meses, os sinais ficaram mais difíceis de ignorar. Carla continuava sendo a mesma mulher vibrante que eu conhecia, cheia de energia e bom humor. Mas havia momentos em que a máscara escorregava e eu podia ver o cansaço escondido atrás do sorriso. Uma noite, fomos a um jantar na casa de amigos em comum. A mesa estava farta, as risadas enchiam o ambiente, e Carla, como sempre, era o centro das atenções. Mas percebi que ela quase não tocou na comida. Brincou com os talheres, deu algumas garfadas, e logo apoiou o prato. Quando perguntei baixinho se estava enjoada, ela apenas sorriu e murmurou: "Só não estou com muito apetite." Na volta, dentro do carro, o silêncio dela pesava. Segurei sua mão e perguntei: "Você vai me dizer o que está acontecendo?" Ela respirou fundo, como quem procura coragem. "Eu não queria preocupar você, mas acho que está na hora de procurar um médico." Essas palavras me atravessaram como um frio súbito. Não era apenas uma dorzinha, não era apenas cansaço. Ela também sabia. "Eu vou com você", respondi de imediato. Ela riu, tentando aliviar a tensão. "Claro que vai, você não sabe ficar quieta mesmo." Mas eu podia ver no brilho dos olhos dela que aquela decisão não foi fácil. Nos dias seguintes, enquanto esperávamos a consulta, continuei tentando encher nossos momentos de alegria. Fizemos um piquenique improvisado no parque, eu levei frutas, ela levou um vinho branco gelado. Deitamos sobre uma toalha florida, assistindo o céu se tingir de laranja no pôr do sol. Ela se deitou no meu colo e disse: "Eu não sei o que vem pela frente, Nanda, mas sei que, aconteça o que acontecer, esses dias com você já valem por uma vida inteira." Meu coração se apertou. Beijei sua testa e respondi: "Não fala como se fosse despedida. Ainda temos muito para viver." Ela sorriu, mas não respondeu. Outra noite, no meu apartamento, Carla cozinhava, sua especialidade, e eu apenas a observava, encantada, como sempre. Mas, de repente, ela deixou a colher cair e levou a mão à barriga, fechando os olhos por um instante. "Carla!" Corri até ela. "Está tudo bem, só uma pontada." Forçou um sorriso. Acho que exagerei no tempero. Mas não era o tempero. Eu sabia. O dia da consulta finalmente chegou. Enquanto esperávamos na sala de espera do consultório, Carla parecia tranquila, mas suas mãos estavam frias dentro das minhas. Apertei seus dedos, tentando transmitir força. "Lembra quando você dizia que eu era corajosa?" Ela murmurou. "Você é. Sempre foi." Ela sorriu de canto. "Então agora é a minha vez de provar isso." Quando a chamaram, levantou-se com firmeza, mas antes de entrar virou-se para mim e disse: "Fica aqui, me esperando." Assenti, engolindo o nó na garganta. Enquanto ela desaparecia pela porta, senti que estávamos prestes a atravessar uma fronteira invisível. Até ali, tudo ainda podia ser explicado como cansaço, estresse, idade. Mas, dali em diante, haveria respostas. E eu não sabia se estava pronta para ouvi-las. Mas de uma coisa eu tinha certeza: independentemente do que viesse, eu estaria ao lado dela. Sempre. O consultório parecia um lugar comum, mas para mim tinha o peso de um tribunal. Cada detalhe se gravou na minha mente. A cortina bege um pouco desbotada, o relógio marcando os minutos lentos demais, a pilha de revistas antigas na mesa de canto. Eu tentava me distrair, mas a cada segundo meu coração batia mais forte. Quando a porta se abriu e Carla saiu, meu corpo reagiu antes da mente. Levantei de imediato, buscando seu olhar. Mas o sorriso dela, mesmo presente, era frágil. "Vamos conversar lá fora", disse apenas. Caminhamos em silêncio até o carro. O sol do fim da tarde aquecia as ruas, mas dentro de mim tudo estava gelado. No banco do passageiro, ela respirou fundo, segurou minhas mãos e falou com a calma de quem sabe que precisa ser firme. "Nanda, é câncer." O mundo girou. Senti as palavras ecoarem como um soco surdo, mas não chorei de imediato. Apenas fiquei olhando para ela, tentando processar. "O médico falou que é no estômago",
já está em estágio avançado. Ela desviou os olhos por um instante, como se tivesse medo da minha reação. Mas ainda há tratamento. Cirurgia, quimio, não é um fim imediato. Um silêncio pesado se instalou. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras pareciam presas na garganta. Segurei o rosto dela com as mãos e, finalmente, deixei as lágrimas caírem. A gente vai enfrentar isso juntas. Minha voz saiu embargada, mas firme. Eu não vou te deixar um único segundo sozinha. Carla sorriu, com os olhos marejados. Eu sabia que você ia dizer isso. Ficamos ali, no carro parado, abraçadas. E, mesmo diante da notícia que mais temia, senti algo profundo. Um amor tão grande que era capaz de me dar coragem para enfrentar qualquer tempestade. Nos dias seguintes, a vida mudou de ritmo. Vieram os exames, as consultas, as conversas sérias. Carla, sempre tão independente, agora aceitava meu colo, meus cuidados. Ainda assim, mantinha o humor que eu tanto admirava. Se eu perder o cabelo, você promete raspar o seu também? Ela perguntou, rindo, certa noite. Prometo. Respondi sem hesitar. E ainda compro uma peruca cor-de-rosa para a gente sair combinando. Ela gargalhou, e por alguns instantes esquecemos o peso da situação. Mesmo no meio do medo, havia ternura. Íamos ao mercado juntas, escolhíamos frutas, ríamos das minhas tentativas de cozinhar pratos saudáveis. Assistíamos filmes abraçadas no sofá, às vezes sem prestar atenção na tela, apenas aproveitando a presença uma da outra. O amor, paradoxalmente, parecia mais vivo do que nunca. Mas, à noite, quando ela adormecia, eu ficava olhando para seu rosto sereno e me permitia chorar em silêncio. Por quê? Por mais que eu fosse forte ao lado dela, a verdade é que o medo era imenso. O medo de perder, o medo de não ter tempo suficiente. Ainda assim, dentro de mim, uma certeza se firmava. Aquele amor não era feito para se apagar. Não importava quanto tempo tínhamos pela frente, cada segundo seria vivido como uma eternidade. E, de mãos dadas com Carla, eu estava pronta para enfrentar tudo. Depois da revelação no carro, sabíamos que não havia mais espaço para disfarces. O câncer não era apenas uma palavra feia escrita em um papel de exame. Era agora uma presença constante, um visitante indesejado que tentava se instalar entre nós. Mas, em vez de afastar, ele nos uniu ainda mais. Nos primeiros dias, fizemos de tudo para não deixar o medo nos engolir. Carla dizia que não queria ser vista apenas como uma paciente, e sim como a mulher que sempre foi, viva, vibrante, cheia de planos. Então criamos um pacto silencioso. Íamos rir, íamos amar e íamos aproveitar cada instante, mesmo quando o corpo dela começasse a cobrar o preço. Lembro de uma noite em que estávamos na cozinha, preparando um jantar simples, arroz, legumes grelhados e peixe. Carla mexia a panela enquanto eu picava tomates, desajeitada como sempre. De repente, ela parou, me olhou com aquele sorriso malandro e disse: "Quem diria, hein? Depois de 20 anos, a gente aqui, brigando para ver quem sabe cortar cebola sem chorar." Eu ri, com os olhos já marejados. A diferença é que agora eu choro pela cebola, não pelo que a gente deixou de viver. Ela largou a colher e veio me abraçar por trás, apoiando o rosto no meu ombro. Ficamos assim por alguns segundos, embaladas apenas pelo som da panela chiando. E foi nesse silêncio que percebi. Estávamos vivendo o amor mais verdadeiro da nossa vida, justamente quando tudo parecia frágil. Mas a realidade não demorou a se impor. Vieram os exames complementares, as conversas com médicos, o início da quimioterapia. Eu estava ao lado dela em cada consulta, anotando detalhes, fazendo perguntas, segurando sua mão sempre que o médico falava em termos difíceis. Na primeira sessão de quimio, Carla chegou de batom vermelho. Eu a olhei surpresa, e ela piscou. Se é para enfrentar o inimigo, que seja com estilo. Sentamos juntas, eu ao lado da poltrona dela. Enquanto o soro descia, ela segurava minha mão com força. Havia outros pacientes na sala, cada um imerso na própria batalha. Mas nós duas criamos nosso pequeno universo ali, lembrávamos viagens, planejávamos outras, ríamos de bobagens. Em alguns momentos, o silêncio era pesado, mas mesmo nele havia uma troca silenciosa. Estamos juntas. Nos dias seguintes, vieram os enjoos, a fraqueza, o cansaço. Carla tentava disfarçar, mas eu via cada detalhe. Às vezes, a encontrava deitada no sofá, os olhos fechados, o corpo entregue. E ainda assim, quando me percebia chegando, fazia questão de sorrir. "Não olha assim,
Nanda. Dizia. Eu ainda tenho muito fôlego para te acompanhar em todas as nossas aventuras. Eu acariciava seu rosto, contendo as lágrimas. E eu vou estar aqui em cada uma delas, até quando você cansar. Ela beijava minha mão e respondia. Então nunca vou cansar. Nos intervalos entre as sessões, buscávamos refúgio nas pequenas coisas. Íamos até a sorveteria da esquina, mesmo que ela conseguisse tomar apenas 2 colheradas. Caminhávamos devagar pelo parque, observando as folhas caírem no fim da tarde. Colocávamos música em casa e dançávamos na sala, mesmo que fosse apenas por alguns minutos antes de o corpo dela pedir descanso. Foi nesse período que aprendi que o amor também é feito de silêncio. Não apenas dos beijos e das palavras bonitas, mas do simples ato de estar presente. Segurar uma mão durante a madrugada. Fazer um chá quando o estômago não aguenta nada. Sentar-se ao lado em um corredor de hospital, sem precisar dizer nada. E, apesar de todo o medo, havia uma certeza que crescia dentro de mim. Carla não estava sozinha. Nunca mais estaria. Nanda, ela disse uma noite, deitada no meu colo, a voz baixa e serena. Eu não sei quanto tempo tenho, mas quero que saiba, esse tempo com você é o melhor da minha vida. Meu peito se apertou, e respondi com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então vamos viver como se fosse infinito. Ela sorriu, fechou os olhos e adormeceu. E eu fiquei ali, acariciando seus cabelos, prometendo em silêncio que faria de cada dia ao lado dela uma eternidade. Depois de algumas semanas de tratamento, quando a rotina de hospital já começava a pesar, Carla decidiu que queria uma pausa. A gente não pode deixar que a doença tome tudo da gente, Nanda. Disse, certa noite, segurando minha mão. Quero uma viagem. Nem que seja curta. Quero estar com você em um lugar bonito, onde a gente possa esquecer um pouco disso tudo. De início, hesitei. O corpo dela estava fragilizado, as sessões a deixavam exausta. Mas o brilho nos olhos de Carla era irrecusável. Então escolhemos uma cidade litorânea, não muito distante, com pousadas simples e praias tranquilas. Um lugar para descansar, rir e lembrar que a vida ainda era maior do que qualquer diagnóstico. No dia da viagem, ela se arrumou com cuidado. Colocou um vestido leve, chapéu de palha e aquele batom vermelho que parecia sua marca de resistência. No carro, cantamos músicas antigas como se fôssemos adolescentes fugindo de casa. E, por alguns momentos, realmente esquecemos a doença. Chegamos perto do entardecer. O mar nos recebeu com um vento suave e o som das ondas batendo ritmadas. Caminhamos descalças na areia, de mãos dadas, sentindo a água fria nos pés. Carla parou em frente ao horizonte, com a voz embargada, disse. Eu precisava disso. Precisava lembrar que ainda estou viva. Olhei para ela, com o cabelo bagunçado pelo vento, e meu coração se apertou de amor e de medo. Você não está só viva, Carla. Você está me fazendo viver também. Ela sorriu e me puxou para um abraço. Ficamos ali, juntas, com o mar como testemunha. Foi nesse instante que percebi que estávamos nos declarando sem precisar de grandes discursos. O amor estava em cada gesto, em cada silêncio. À noite, jantamos em um restaurante simples à beira da praia. A luz das velas refletia nos olhos dela, e eu quis gravar aquela imagem para sempre. Entre uma garfada e outra, Carla segurou minhas mãos sobre a mesa e falou. Nanda, você é meu milagre. O amor que eu não achei que fosse viver de novo. Engoli as lágrimas e respondi. Então vamos viver tudo, até o último segundo, como se fosse o primeiro. Nos beijamos ali, sem pressa, sob o som distante das ondas e a música suave que vinha do salão. Mas, na manhã seguinte, a realidade bateu à porta. Carla acordou pálida, com uma dor forte na barriga. Tentou disfarçar, dizendo que era apenas algo que comeu, mas logo percebi que era diferente. O suor frio na testa, a respiração curta, o olhar cansado, era o corpo pedindo socorro. Vamos voltar agora. Falei, firme. Ela tentou protestar, mas não tinha forças. No caminho de volta, segurava minha mão com força, os olhos semicerrados, enquanto eu dirigia em silêncio, lutando contra as lágrimas. Cada quilômetro parecia infinito. Chegamos ao hospital direto da estrada. Foi tudo rápido, exames, internação, soro. O quarto branco, o barulho dos monitores, o cheiro de antisséptico. Tudo tão distante da praia de ontem, mas agora era a nossa realidade. Sentei-me ao lado da cama, segurando sua mão. Carla abriu os olhos devagar, forçando um sorriso frágil. Eu estraguei nossa viagem. Beijei sua mão, chorando baixinho. Não, meu amor.
Você me deu a viagem mais bonita da minha vida. Ela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Obrigada por não soltar minha mão. Apertei ainda mais a dela, com o coração dilacerado, mas também cheio de uma certeza: o amor que vivíamos era maior do que qualquer doença. Mesmo ali, entre paredes brancas de hospital, continuávamos sendo nós, Fernanda e Carla, duas mulheres que se amavam profundamente, desafiando o tempo, o medo e o destino. Os meses que se seguiram foram como uma montanha-russa, dias de esperança, dias de medo, noites em claro, manhãs em que a força parecia renascer do nada. Estivemos em tantos hospitais que perdi a conta. Acompanhei Carla em cada consulta, em cada exame, em cada sessão. Vi seu corpo enfraquecer, o cabelo cair em mechas que ela mesma transformava em piada. Olha só, estou virando a versão fashion da Sinéad O'Connor. E, ao mesmo tempo, vi sua alma florescer em uma coragem que me fazia admirá-la ainda mais. Foram quase 12 meses. Um ciclo inteiro de estações. Eu via as folhas caírem no parque, o inverno chegar, as flores renascerem na primavera. E, em cada mudança do tempo, eu pensava: ela ainda está aqui, comigo. O amor se transformou em rotina de cuidado. Eu fazia sopas quando o estômago dela não aceitava nada. Passava a noite sentada ao lado de sua cama no hospital, lendo em voz baixa os livros que ela gostava. Deixava bilhetes escondidos no travesseiro. Você é mais forte que tudo isso. E, em troca, recebia o sorriso dela, mesmo cansado, sempre cheio de luz. Mas não foram apenas meses de dor. Tivemos também momentos lindos. Dançamos na sala ao som de músicas antigas, mesmo que por poucos minutos antes de ela se cansar. Rimos assistindo comédias bobas, dividindo uma pipoca que ela mal conseguia comer. Fizemos planos para depois da cura, e cada plano era um fio de esperança nos puxando para frente. E esse depois, finalmente, chegou. Era uma tarde clara, quase no fim do inverno, quando o médico nos chamou no consultório. Senti minhas mãos tremerem enquanto Carla as apertava, firme. Ele abriu o exame, sorriu e disse as palavras que mudariam tudo. Parabéns, Carla. Você está curada. O mundo girou, mas dessa vez de alegria. Eu chorei antes mesmo de entender direito, e ela me abraçou com a força de quem sabe o valor da vida. Ficamos ali, abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo, sem conseguir dizer nada além de obrigada, obrigada. Na saída, o vento gelado bateu no nosso rosto, mas eu não senti frio. O coração ardia em gratidão. Carla ergueu os braços para o céu, riu alto e disse: Eu venci, Nanda. Nós vencemos. E, de fato, não foi uma vitória dela sozinha. Foi nossa. Porque cada lágrima, cada sorriso, cada madrugada em claro foi dividida. Nos meses seguintes, a vida foi voltando ao normal, ou talvez a um novo normal, ainda mais bonito. Coisas simples ganharam outro valor. Caminhar juntas no parque, cozinhar sem pressa, viajar para cidades próximas, dormir de mãos dadas sem medo do amanhã. Carla dizia que tinha nascido de novo. Eu dizia que nunca deixei de acreditar nela. E, no fundo, sabíamos que ambas as coisas eram verdade. Uma noite, sentadas na varanda do meu apartamento, com uma taça de vinho na mão, ela me olhou fixamente e disse: Sabe, Nanda, eu descobri que não é o tempo que define a vida. É o amor. E, se hoje eu estou aqui, é porque você nunca soltou minha mão. Beijei-a com delicadeza, sentindo o sabor da vitória em seus lábios. E nunca vou soltar. Olhamos juntas para o céu estrelado, em silêncio. Não precisávamos de mais palavras. Estávamos vivas, estávamos juntas, e isso bastava. Depois de um ano de dor, medo e luta, o que restava era a certeza de que o amor tinha sido mais forte. E que, a partir dali, cada segundo seria celebrado como o maior presente do mundo.